Recording in progress. Vamos lá, então. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui agora com o professor Roberto VT. Algumas pessoas me conhecem, outras não me conhecem, outras não me reconhecem. Inglês, eu vi até o professor agora falar aí que é para perder as questões em inglês, né? Mas não perder as questões da matéria dele, né? Mas eu sou da seguinte opinião: você não pode perder matéria, você não pode perder questão nenhuma, né? Eu sou da seguinte visão: se você está fazendo uma prova para vestibular de engenharia, a galera é muito boa em química, física e matemática quando vai fazer engenharia, né? Aquela japonesada toda lá, né? E quando você vai muito bem nessas matérias, você está empatando com aquela galera, porque eles são bons naquilo e você também é. Então, gabaritar nas matérias que todo mundo vai bem, você está fazendo o máximo, empatando e fazendo a obrigação. Você tem que gabaritar a matéria dos caras e as outras também. Talvez você descubra que você também é ruim na matéria dos outros, né? As outras matérias, mas não interessa, você tem que gabaritar esse negócio. A prova de concurso público ela é feita intencionalmente para não dar tempo, tá? Que nem eu falei para vocês, eu conheço o Carlos André desde 2005, quando eu dei aula para ele na aprovação, né? E desde 2005, mas eu já estava há 11 anos na época já vendo a parte de concurso público, e uma das coisas que a gente percebe, e isto é fato, conversando com pessoas, né, diretores de banca aqui do Brasil, né, um amigo meu de faculdade era o diretor da ESAF na época, ele sempre me falava, quer dizer, sempre não, me falou uma vez que, na verdade, as provas de concurso público elas são feitas intencionalmente para não dar tempo, e para também não somente saber se você conhece o conteúdo da matéria, mas é uma forma indireta de saber se você tem um raciocínio rápido, se você tem uma parte cognitiva boa. Afinal de contas, ninguém quer um banana trabalhando no Banco do Brasil, no Banco Central, na Receita Federal, no BNDES, no INSS. Então, veja, como existem regras diferentes, né? Você não pode ser mandado embora do governo, eles têm que fazer um teste antes. Então, a minha visão é a seguinte: as matérias que são técnicas, né? Tipo assim, até a própria informática que é pedida, na verdade, os caras pedem uma prova de informática nas alturas, que é para já você estudar para caraca e não precisar fazer um cursinho lá de Office, esse tipo de coisa lá, para você já chegar sabendo utilizar as coisas, tá? Então, veja o que acontece. 3 matérias que eu vejo que são matérias para saber se você tem raciocínio rápido são português, matemática, né, raciocínio lógico e inglês, tá? Uma universidade da Inglaterra já descobriu que lá na Inglaterra, se você souber inglês muito bem e matemática, você aprende as outras matérias. Isso já foi descoberto aqui no Brasil também há mais de 50 anos, mas isso não é falado, não é falado. Então, o que acontece? Sabendo-se que o tempo dado para vocês fazerem a prova é muito exíguo, tá? Não dá para sentar, tomar uma guaraná e fazer as coisas, né? Você vai ter que fazer as coisas de forma rápida. No edital, a prova de inglês ela é colocada lá como se fosse para você fazer interpretação de textos. E é verdade, tá? Só que o que as pessoas não falam, e eu vejo os meus concorrentes aí não falarem, até a gente já falando, tá? Mas é que você, na verdade, vai se deparar com questões para você responder sem ler o texto. Na minha visão, né, dar questões para você responder sem ler o texto é até para testar se você é uma pessoa sagaz, se você é uma pessoa que está prestando atenção no que está rolando, e não aquela coisa de primeiro ler texto, grifar a palavra-chave, e pipipi, popopó, e gastar tempo. Se você fizer isso, como a gente já tem relatos de muitos alunos que, até em português, né, teve uma menina uma vez que falou que ela, na primeira meia hora, ela respondeu 3 questões. Né? Na verdade, na primeira meia hora, ela tinha que ter respondido 11 questões, 10, 11 questões, né? Que ela também tem que passar para o gabarito. Então, o que acontece? Para quem me conhece, sabe que eu martelo na tecla de mostrar questões para vocês que podem ser respondidas sem ler o texto. Tá? Vocês devem ter recebido já do Carlos André aí, e você vai me falar assim, mas, professor, no Banco do Brasil vai ter isso daí? Na Receita Federal vai ter isso daí? Sempre tem. Se vocês acompanharam a Receita Federal de 3, 4 semanas atrás, vocês vão perceber que os caras pegaram muito pesado, né? Todos os professores erraram alguma coisa, né? Porque os caras, a FGV não sabia o que pedir, provavelmente, colocou lá nas alturas, teve palavra que eu não achei no dicionário, para você ter uma ideia, não achei. Como lá no GRAN, a gente fez o gabarito extra-oficial, eu não achei a palavra, tá? Achei de uma forma lá meio estranha. Então, os caras meteram os pés pelas mãos. Com relação à nossa prova aqui, sinceramente, eu acho que vai ser uma prova bem mais fácil. E eu vou passar para vocês agora, vocês já receberam, questões para você responder sem ler o texto.
tá? Então, se você tiver alguma pergunta, você fala aí. Eu acho que o meu, ó, tem 25 perguntas aqui. Show, show, eu recebo. Hoje não estou de touquinha, não, isso para mim, né? CA, eu recebo, show, show, amém, bom dia, tal. Bom, qualquer coisa vocês fazem assim aí, que eu sou. Primeiro que eu sou homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Segundo que eu sou loiro. Então, o que acontece? Eu vou ficar olhando aqui, quando eu olho aqui no meu monitor, então vocês podem me interromper, tá bom? E eu acho que é o seguinte, show, professor, é sobre isso, não podemos dizer, não pode zerar em nada, pode zerar em nada, tá? Eu peguei duas vezes. Deixa eu trocar aqui o meu microfone, vai desaparecer, peraí. Eu sempre fiz colégio público, acabei passando duas vezes na FUVEST, mas, né, pensei que algumas das matérias que eu mais iria ir bem, acabei não indo tão bem assim, e acabei indo em matérias que eu não pensei que eu iria bem, eu fui. Então, você tem que acertar todas. Então, eu vou colocar agora aqui no nosso PowerPoint aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é feche todas as abas da internet, lápis ou caneta e papel para as anotações, vai fazendo as anotações, leia o conteúdo da videoaula, né? Assista pelo menos duas vezes, se você puder aí, né? Depois você faça, revisa por 6 a 7 minutinhos antes de dormir. Já foi provado que quando você estuda alguma coisa antes de dormir, né? Na verdade, não é estudar coisas novas, mas você revisar coisas que você já estudou, o seu cérebro começa a remoer aquilo, começa a ruminar aquilo, e isso vai internalizando. Não estou dizendo aqui que você vai aprender sem fazer esforço, mas faça isso. Uma outra coisa também, que eu sempre recomendo, mesmo que você esteja num ônibus barulhento, mesmo que você esteja em algum lugar, tá? Eu estudei muito no metrô aqui em São Paulo, dá uma olhada naquilo lá, né? Desliga do que você está vendo, não espera chegar num local extremamente silencioso para estudar. Não, já aproveita qualquer lugarzinho, tá? Se você conseguir uma informação, uma palavra, no inglês, por exemplo, uma palavra que você lembre que você estava num local público que você viu a palavra lá e lembra, já é alguma coisa, tá? Então, não fica com essa história de esperar tá, só a parte perfeita para você estudar. Revise 6, 7 minutinhos de dormir, não é isso que eu queria, e de manhã releia novamente aquilo que você estudou no dia anterior, você vai perceber que o que você estudou no dia anterior é a primeira coisa que você vai lembrar na hora de acordar de manhã. Praticando blind answers, lembrando que blind quer dizer cego ou cega, então seria respostas às cegas, ou seja, você tem aqui questões onde eu retirei de Banco do Brasil, eu retirei de FGV, eu retirei de vários bancas, mas com cara de que nós vamos encarar aqui, tá? Aliás, até coisa muito mais difícil. Então, repara só uma coisa aqui, ó. In paragraph 7, the word however, in the fragment, in the humanoid league, the players are human-like robots with human-like senses. Opa, ok? However, they are rather slow. Can be replaced without change in meaning by, tá? Então, o que está escrito aqui? Ó? Antes de começar a traduzir, você percebe que ele já foi um cara super fofo, super bacana. Passou aqui para você, olha, no parágrafo 7. Tá? E eu vou te dizer uma coisa. Esta pergunta, na última prova do Banco do Brasil, das 25 questões que foram apresentadas, tinha cinco provas com 5 textos diferentes, e vezes 5 alternativas, 5 questões, 5 vezes 5 dá 25. Eu tenho a impressão, eu não contei, mas eu acho que de 18 a 20 questões eram possíveis de responder somente com trechos do texto, que ele já mostrava isso no enunciado. Tá? Então, se eu falei para vocês que a prova de concurso público ela é de uma certa forma, né? Uma prova para saber se você é uma pessoa esperta, sagaz, rápida de raciocínio, não somente quem aprende a disciplina, esse daqui é um exemplo. Tá? Então, olha só, aqui você tem esta pergunta você teria que ler somente o enunciado, tá? Aliás, somente o enunciado e somente o parágrafo 7. Então, o que nós temos que... Oh, Jesus do céu, peraí, olha só. Oh, meu Deus, peraí, vamos lá. Peraí. Ah, não, tem que apertar aqui, ó. Olha lá, então, olha só o que acontece aqui, olha só. Então, vamos lá, então. No parágrafo 7, a palavra however, quer dizer, no entanto,
quer dizer, vou colocar aqui embaixo, no entanto, entretanto, contudo, todavia, tá? É a mesma coisa, veja, eu vou colocar aqui até numa outra cor, é a mesma coisa que but, é a mesma coisa que nevertheless, é a mesma coisa que nonetheless, mesma coisa que conversely, não sei por que essa palavra aqui, ela nunca foi pedida, marca aí, eu estou achando que pode cair, conversely. On the other hand, que é por outro lado, são todas, eu acho que eu posso falar que essas aqui são conjunções adversativas, né? Ou seja, tudo que vem após essas conjunções, essas expressões, ela está fazendo oposição ao que foi falado, tá? Então, olha só, no parágrafo 7, a palavra no entanto, no fragmento, tá? A palavra fragment é parecida com o português, mas eu vou chamar a atenção, existe uma outra palavra que pode ser utilizada, que é excerpt, tá? E-X-C-E-R-P-T. Se você tirar essa letra R, vai ficar exceto. Então, muito cuidado para você não achar que ele está dizendo alguma coisa que é exceto, mas sim excerpt, quer dizer um fragmento, um trecho, tá? Então, no parágrafo 7, a palavra, no entanto, no fragmento, na liga humanoide, os jogadores são robôs semelhantes aos humanos, com sentidos semelhantes aos humanos. No entanto, entretanto, contudo, todavia, eles são bastante lentos. Esta palavra, que é o que? No entanto, que é esse however que está aqui, pode ser substituída sem mudança de significado por unless, a menos que. Lembrando que, veja, eu já vou aproveitar e já vou, como diz meu empregado, eu vou gumitar um monte de coisa aqui. Unless quer dizer a menos que. Quando você tem a palavra unless, deixa eu voltar aqui, quando você tem a palavra unless, você tem aqui o quê? Você tem uma condição, você tem uma condição, tá? Então já marca aí, porque já foi pergunta de prova. Olha, a palavra, né, o advérbio, a conjunção, eles escrevem esse tipo de coisa. Unless, ou então o trecho do texto começa com a palavra unless, ele quer dizer o quê? Né, uma condição, uma explicação, uma contradição. Unless quer dizer condição, né? A menos que papapá, 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 pipipi, papapá, tá? Indeed quer dizer de fato. Furthermore, além do mais, nevertheless, no entanto, já deu spoiler aí, essa é a resposta correta, e consequently, tá bom? Apesar de nós termos algumas palavras interessantes aí, por que eu coloquei esta questão? Porque ela para mim, é uma questão chave, porque eu posso mostrar isso para você, quer ver? Ó? Bom, apaguei aqui, tá? Vou apagar tudo e vou fazer o seguinte, olha só. Indeed, vamos colocar aqui indeed, quer dizer, de fato, tá? Eu vou colocar aqui em amarelo, olha só, esse indeed quer dizer de fato, é a mesma coisa que as a matter of fact. É a mesma coisa que in fact. E é a mesma coisa que actually. A palavra actually, ela é, na verdade, um falso cognato, né? Actually não é atualmente, tá? Isso quer dizer, na verdade, de fato e assim por diante, tá? Então, não se esqueça disso. E aqui vai uma dica, perdão, e vai uma dica que é o seguinte. O que é um falso cognato? Falso cognato é uma palavra que parece, mas não é. Falso cognato é aquilo que você olha, às vezes você está andando na rua à noite, em umas ruas meio estranhas aí na sua cidade, tem umas mulheres lindíssimas. Aquilo é um falso cognato. Aquilo parece, mas não é. Parece uma mulherão, mas quando você vai ver, você vai ter surpresa. Então, eu falo que essas palavras são falsos cognatos, essas mulheres são falsos cognatos andando na rua. Palavras que são falsos cognatos são palavras que parecem, mas não são. A esmagadora maioria dos professores de inglês começam um curso mostrando os falsos cognatos para ajudar os alunos a falar, olha, tá vendo essa lista aqui de falsos cognatos? Muito cuidado, essas palavras parecem português, mas não são, tá? São outras coisas. Para você ter uma ideia, agora, na hora do almoço aqui, vai vir um pessoal aqui, nós vamos fazer um churrasquinho aqui em casa, e vai vir um americano, marido de uma amiga nossa aí. E ele é do Texas. Eu passei a Páscoa com ele, e eu até fiz um teste com ele semana passada, porque ele me disse, e é isso que eu vou te mostrar agora aqui,
Ele me disse esta palavra aqui, ó. Ele me disse esta palavra aqui, ó. Então, eu acabei de falar para você que a palavra actually quer dizer na verdade. E ele me falou uma outra palavra, ele falou no meio da nossa conversa, ele falou a palavra eventually. Eu não lembro que nós estávamos conversando. E eventually não é eventualmente, eventually também é um falso cognato, que quer dizer por fim, finalmente, tá? E aí eu perguntei para ele e tal, e fiz uma consulta em loco, inclusive muito bacana, porque ele é um professor, ele é um professor aposentado, então eu já falei para ele, falei, escuta, mas né, por que eu perguntei para ele? Eu estava com dúvida? Não, não era o problema de dúvida. Se você abrir agora uma aba da internet aí, abre uma aba agora aí e coloca no Google Translator, coloca aí no Google Tradutor. Você vai colocar lá a palavra eventually, eventually, L-L-Y. Você vai me dizer aqui no chat depois, fala assim, olha, professor, apareceu tal palavra, tá? Apareceu tal palavra, tá? E o que acontece? Coloca aí, vai aparecer como se fosse eventualmente, tá? Como se fosse... não é possível ver. Vocês estão vendo o meu slide aí, não? Apareceu, tá. Então, o que acontece? Apareceu eventualmente. Então, isso está errado. Eu até perguntei para ele, porque quando eu falei para você que eu não tinha dúvida, mais ou menos, porque se o Google Translator está colocando como eventualmente, eu falei, porra, os caras são bons lá, né? Mas não são tão bons assim, não. Por isso que eu acho um lixo o Google Translator, tá? Então, olha só, aparece eventualmente. Se você olhar lá para baixo do Google Translator, vai aparecer lá também, menos frequente, como por fim, finalmente. Então, a palavra eventually, quando aparecer na prova, quer dizer, na concepção de por fim, finalmente. É a mesma coisa que finally, tá? Eu vou colocar aqui agora para você não se confundir, tá? Talvez nós não tenhamos tempo até meio-dia para fazer todas as questões, mas de qualquer maneira eu vou dar uma aula aqui também. Então, se você quiser falar eventualmente, você vai dizer occasionally, que é ocasionalmente. Occasionally. Essa tranquilo, né? Se aparecer na prova occasionally, você não vai ter problema, algum. O problema é que a palavra eventually quer dizer, por fim, é a mesma coisa que finally e é a mesma coisa que at last. Então, marca aí finally e at last. Tudo isso quer dizer finalmente. Agora, o macete da coisa aqui é o seguinte. Por que um professor que elabora uma questão, ele vai colocar uma palavra que parece, mas não é? Para que eu vou colocar uma palavra que parece, mas não é, numa prova? É para te ajudar? Ou é para te funhanhar? É para te funhanhar. Então, presta atenção numa coisa. Nesses 29 anos que eu estou na área de concurso público, 99,9% das vezes que um falso cognato, ou seja, uma palavra que parece, mas não é, apareceu. Aliás, eu vou até fazer um negócio aqui agora. Não estava no script, mas eu vou colocar. Dá um segundo aí. Eu vou colocar uma lista de falsos cognatos aqui que eu não coloquei no material nosso, eu vou colocar agora. Então, o que acontece? Por que um professor coloca falsos cognatos, né, numa alternativa? É para te sacanear. Deixa eu ver cadê esse negócio aqui. Espera aí que eu estou procurando aqui. Então, o que eu posso dizer para você? Que toda vez que você tiver, um falso cognato, você vai fazer o quê? Você vai simplesmente e vamos supor que você não tenha prova, você não lembra do que aquele falso cognato quer dizer, tá? Então, o que você vai fazer? Não coloca aquela alternativa como correta. 99% das vezes que uma palavra caiu teve um falso cognato, foi palavra incorreta, foi a alternativa incorreta. E por que isso? Porque na verdade, ele não está colocando lá para você uma questão para te ajudar. Achei aqui, espera que eu estou procurando aqui para vocês aqui. Ele não está te ajudando lá, olha, eu sou bonzinho, eu vou colocar falso cognato para ajudar. Não, ninguém bota falso cognato para ajudar. Ninguém pode colocar falso cognato para ajudar. Então, olha só, eu vou te dar agora aqui uma lista dessas palavras aqui, ó, dá uma olhada. Faça um print dessa tela, tá? Ou então depois eu deixo no material, tá?
Essas palavras aqui todas são falsos cognatos. Repara que eu já coloquei aqui o eventually como finalmente, tá? Dá uma olhada, aqui temos mais palavras falsas cognatas. Esse é um texto que eu achei na internet, achei muito bacana, eu dei uma adaptada e estou passando para a galera. Mas peraí, que não está aparecendo, né? Peraí. Tá? Então, olha só, essas palavras aqui são falsos cognatos, essas que estão em azul e negrito são falsos cognatos, palavras que parecem, mas não são. Tá? Por exemplo, a palavra discussion, que está aqui, ó, quer dizer discussão, troca de ideia. Se você falar que tem um bate-boca, é um argument, é um quarrel. Tá? É Q-U-A-R-R aqui, E-L. Então, essas palavras aqui que estão em amarelo, né, em azul, azul e negrito, você coloca aí na sua listinha, né? De noite hoje você vai dar uma olhada, são palavras que parecem, mas não são, tá bom? Então, a minha sugestão, você vai olhar para essas palavras, vai memorizar, mas, professor, eu não tenho tempo para memorizar tudo isso. Não tem mesmo, você não vai ter esse tempo, só que tem uma coisa. O que acontece aqui é o seguinte, 99,9% das vezes que teve um falso cognato numa alternativa, essa alternativa foi colocada para te sacanear, para te tirar atenção. Então, para as pessoas que não conhecem falso cognato, porque não conhecem inglês, né? Então, se você se deparar com uma palavra que é um falso cognato, mesmo que você não se lembre, do que ela quer dizer, por exemplo, vamos pegar aqui uma palavra aqui, vamos supor aqui, né? Tem um outro falso cognato que eu vou colocar aqui, que não está nessa lista aqui, eu vou colocar em vermelho, que é o verbo to resume. Resume não quer dizer resumir, quer dizer retomar ou reassumir. Tá? Para você ter uma ideia, alguém aqui faz Gran Cursos? Alguém aqui tem assinatura do Gran, alguma coisa? O que acontece? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu retorno aqui, mas eu vou fazer o seguinte, manda uma mensagem para mim, eu vou colocar aqui o meu telefone, manda uma mensagem para mim, você vai receber lá alguns links, que aí eu mando para você pelo Telegram, tá? Olha só, o meu celular é 011 96448 6999, tá bom? Manda uma mensagem para mim e assim que acabar a aula eu mando para você já no WhatsApp, tá? No WhatsApp não, você vai entrar lá, vai ter um link do Telegram, link do Telegram e eu vou postar lá, tá bom? Porque eu não posso ficar postando um por um, senão meu domingo vai para o espaço, tá? Então manda isso para mim aqui, tá? Manda isso para mim aqui. Aliás, aproveitando o ensejo, eu vou pedir para você me acompanhar lá no meu Instagram, depois eu vou fazer um aviso aí, né? O meu Instagram é captainvt.oficial. Gostaria que você me acompanhasse aqui e depois eu vou te falar um trabalho social que nós vamos fazer, tá? Então, veja o que acontece. To resume, que eu apaguei, acabei apagando, to resume quer dizer retomar ou reassumir, tá? Lá no Gran, eu tive que fazer a minha grade, a minha matriz de inglês, e eu coloquei agora, né, eu coloquei um texto que falava sobre negociações salariais, que o pessoal lá na Indonésia, um texto antigo, né? O pessoal entrou em greve, e aí teve uma sanção lá, e foram, né, mandados embora, só alguma coisa do gênero, e aí a empresa falava assim, olha, para retomar as negociações, você tem que voltar para o trabalho. E era resume, tá? Né? Negotiations to be resumed. Não eram as negociações para serem resumidas, é para serem retomadas. Então, guarda isso. Agora, para a gente finalizar e voltar nas questões. Se você perceber que tem uma palavra lá que você viu, isso daqui é um falso cognato, mesmo que você não lembre qual que é o significado daquilo, e você não conseguiu ler o texto, não entendeu direito, não chuta nessa alternativa. Não chuta nessa alternativa, porque a probabilidade dessa alternativa ser errada é de quase 100%. É de quase 100%, tá bom? Então, voltando aqui, então, por que eu falo isso daqui? Porque sempre deu certo isso daqui, tá? Então, olha só. Indeed, é isso daqui. Você tem agora o furthermore, que eu vou colocar em marca-texto azul. O furthermore. Tá?
Então, olha só, furthermore quer dizer além do mais, é a mesma coisa que what's more, pode ser contraído ou não. What's more, in addition, tá? In addition, pode ser in addition to. E moreover também. Moreover. Tudo isso quer dizer além do mais ou além do, tá? O nevertheless, vou colocar em marcar texto vermelho. Esse nevertheless, tá? Eu coloquei ele em cima, já mas vou repetir. É a mesma coisa que however. As que geralmente caem, however, nevertheless, nonetheless, conversely, tá? E o famoso but, que é aquele on the other hand, tá? E o consequently, é a mesma coisa que thus, T-H-U-S, hence, H-E-N-C-E, tá? Therefore, que é portanto, se você for adicionar, vai estar escrito como portanto. Portanto, tá? As a result, e so, tá? Então, marque isso daí. Então, tudo isso tem ideia de consequentemente, portanto, e assim por diante. Perfeito? Vamos lá, então. Qualquer coisa, vocês gritam aí e falem. Pergunta, bom, aqui tem as questões, aqui tem o negócio. Vamos lá, então. Número 2. The excerpt efforts to mitigate the accelerating effects of climate change, third paragraph, indicates that, if effective, the speed of climate change will be. Tá? Então, note que você está fazendo o que aqui? Você está fazendo o quê? Ótimo, alguém botou o print de tela aí. Muito bom, obrigado. Tá? Tá, então, olha, tá aí já. Olha, é até mais fácil você pegar o print aqui do chat aqui, do chat aqui, tá? Eu acho que é mais fácil até. Vamos lá. Eu tenho um bom coração, mas às vezes eu demoro para fazer as coisas. Vamos lá, então. Olha só. O que está escrito aqui? Olha só. A outra coisa, antes de eu resolver essa questão, eu queria saber, marca aí para mim, se você não se importar em se mostrar, você sabe o que quer dizer corroborate? Você sabe o que quer dizer belligerent? Belligerent, tá? Daqui a pouco eu falo por que eu estou fazendo isso. Tá? Olha só. The excerpt efforts to mitigate the accelerating effects of climate change. Third paragraph indicates that, if effective, the speed of climate change will be doubled, resumed, olha o resumed aí, né? Lessened, loosened e unleashed. Tradução desse troço, o trecho, esforços para mitigar os efeitos acelerados da mudança climática, ou das mudanças climáticas, apesar de estar no singular, costuma-se falar mudanças climáticas, tá? Terceiro parágrafo. Então, olha só, ele já foi... O que você percebe aqui? Vamos lá, então. Repara que ele colocou algumas coisas entre aspas. Ele colocou esse troço aqui, ó, entre aspas. Então, essa frase, se está entre aspas, é porque ele retirou do texto. Você não precisa ler o texto por completo. Ah, professor, mas isso daqui sempre acontece? Isso sempre acontece, tá bom? A única banca, até para diplomata, eu estou gravando agora a parte de inglês para diplomacia. Imagina como é que é a parte de inglês para diplomacia, onde os caras têm que fazer uma redação em inglês, né? E tem que fazer uma redação em espanhol e em francês também, mas enfim. O que acontece? Também é possível responder questões assim. O problema é que lá o vocabulário é estratosférico, nem os professores sabem as palavras que os caras utilizam lá. Mas eles fazem muito isso também, apesar de ser o Sebrasp. Eles retiram o texto do texto e perguntam, olha, a palavra tal pode ser substituída por essa daqui sem perder o sentido? Então, olha só, ele foi bacana e depois ela colocou aqui, ó, terceiro parágrafo. Ele foi super gente boa. Então, o que está escrito aqui? Olha só. O trecho, esforços para mitigar os efeitos acelerados das mudanças climáticas, indica que, vírgula, se eficaz, se efetivo, a mudança
na mudança climática será, will be. Então, veja, efeitos para mitigar. O que ele está, na verdade, testando aqui? Ele está testando se você sabe o verbo mitigar. Então, vamos colocar esse verbo mitigate aqui também. Tá bom? Então, olha só. Se você tem, assim, o trecho, esforço para mitigar os efeitos acelerados em mudanças climáticas, no terceiro parágrafo, indica que, se efetivo, a velocidade das mudanças climáticas será o quê? Doubled, dobrada, resumed, retomada ou reassumida. Aí você fala assim, espera um pouquinho, professor Roberto. O senhor me falou que quando tem falso cognato, você já pode zapear o cara? Pode. Então, né? Pode, né? Mas, obviamente, que existe a possibilidade de, talvez, o cara colocar uma ou outra questão certa? Pode, mas, né? Lessened, repara que você tem aqui a palavra less, que é menos. Esse ED aqui é passado. Só que tem este EN que está aqui, ó. Repara que tem esse EN aqui também, ó. Tem esse EN aqui também. Tá? E o que acontece? Antes de continuar, você tem a palavra rich, por exemplo, que é rico. Você tem a palavra strength, que é força. Você tem a palavra worse, que é pior. Você tem a palavra courage, que é coragem. Vou botar essa palavra mais para cá, que vai dar bode a hora que eu escrever. Courage, que é coragem. Tá? O americano, ele inventou o seguinte, ele faz esse negócio tudo virar verbo, colocando o EN antes. Então, rich é rico, enrich é enriquecer. Enriquecer, enriquecer. Tá? Enriquecer. Tá? Tá? Strengthen é fortalecer. Worsen é piorar. Encourage é encorajar. Então, se você perceber, tá? Se você perceber que apareceu uma palavra com N antes ou depois, e nós fazemos isso em português. Você tem a palavra coragem, encorajar. Você tem a palavra pobre, empobrecer. Você tem a palavra negro, enegrecer. Você tem esse tipo de coisa. Então, tanto o inglês quanto o português roubaram isso do latim ou do grego, sabe lá de onde. Então, esse EN, nós em português colocamos ele anterior, né? Encorajar, enegrecer, empobrecer e assim por diante, tá? Emagrecer, né? Talvez até o emagrecer, né? Esmagrecer, como diz minha empregada. E eles colocam antes ou depois. Então, se você se deparar com um EN antes ou depois, dá uma olhada no miolo e veja se você faz essa amarração, tá? Então, less é menos, então lessened seria o quê? Fazer ficar menos, ou seja, diminuído. Lose é frouxo, então loosened é afrouxado e unleashed quer dizer libertada. Então, quando você mitiga, veja bem, ele quer saber o que é mitigar. O que é mitigar? Mitigar é o quê? É reduzir, é diminuir, tá bom? E aí, eu te pergunto-lhe, todos vocês conheciam a palavra mitigar? Sim ou não? Vocês conheciam a palavra mitigar? Sim ou não? Se você falar que não conhecia, é normal. Muitas pessoas conhecem a palavra mitigar, mas não lembram o que ela quer dizer, tá? E corroborar, corroborate é corroborar, e belligerent é beligerante. Aí você fala assim, mas o que é beligerante? Beligerante é bélico. Bélico é o quê? Armamentista, tá? Por que eu estou dizendo sobre isso daqui, tá? A palavra corroborar caiu numa prova já, a beligerante também. E o mitigar são palavras, você percebe que são palavras não muito usuais. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu me assustei em 2005, na época que eu conheci o Carlos André, em 2005 eu me assustei com algumas aulas presenciais que eu dei, que as pessoas estavam fazendo a prova da Receita Federal e não conheciam a palavra corroborar, não conheciam a palavra beligerante, que estava presente nas alternativas. E a palavra beligerante, nesse caso, era a alternativa correta. Então, teve gente que errou a questão, não porque não sabia inglês, porque não sabia português.
Ah, professor, mas acontece que beligerante poderia ser um falso cognato. É verdade, tá? Então, os próprios professores de inglês fazem as pessoas ficarem meio zoadas de cabeça, porque eles começam, na minha opinião, quando você começa explicar alguma matéria, começando pela exceção, no começo de uma explicação, no começo de um curso, no começo de uma aula, as pessoas estão muito mais ligadas, depois o cérebro vai desligando. Se você começa com falsos cognatos, que são as exceções, né? Tem mais de 20 mil palavras que são parecidas com o português e são o que parecem. E tem lá umas 200 que não parecem. Se você começar a mostrar primeiro as palavras que são falso cognato, a tendência das pessoas pensarem assim, olha, é parecido com o português, então é falso cognato, eu preciso tomar cuidado. Não, é o contrário. Então, veja o que acontece. Mitigar é mitigate, que é reduzir, mitigar riscos, por exemplo. Corroborate é corroborar e beligerante é beligerante. Então, o conhecimento de palavras mais estranhas, palavras não usuais em português, pode aparecer na prova, e ao aparecer na prova, se você errar por causa que você não sabe português, vai ficar complicado, né? Você vai ficar meio pé da vida com relação a isso, tá bom? Alternativa certa é essa, C. Próxima. The function of the extract, whereas an auditor is required to remain independent, fifth paragraph, is to bring out a or an. Vamos lá, então. Vamos já traduzir. A função do extrato, eu coloquei extrato aqui, mas é trecho também. É a mesma coisa lá do excerpt, ou então do fragment, tá? Ao passo que, eu gostaria que você não se esqueça, esse whereas é a palavra where, onde, mais o as. Né? E traduz assim, ó, como ao passo que ou embora. Tá? É um conectivo, é uma conjunção adversativa. Tá? Se você parar para pensar, quando você fala assim, embora estivesse chovendo, nós decidimos ir para a praia. Tá? Embora o tempo estivesse ensolarado, nós ficamos em casa. Então, é uma coisa que faz uma contradição. Tá? E o ao passo que também pode ser em várias formas, tá? Em várias ocasiões. Então, eu vou pedir para você memorizar isso daí. Tá? Vamos lá, então. Então, the function of the extract. Então, a função do trecho, embora deixa eu trocar de cor aqui, um auditor seja ou é obrigado, né, requerido, obrigado a permanecer independente. E aqui ele foi super fofo, quinto parágrafo. Quinto parágrafo, tá? Trazer o quê? Então, veja bem, o que é esse whereas mesmo? Ao passo que, embora, um gross misunderstanding, um mal-entendido grosseiro, uma situação contrastante, an impending matter, uma matéria iminente, an appalling context, um contexto terrível, um startling episode, seria um episódio surpreendente, tá? Surpreendente. Então, o que acontece? Você tem aí a alternativa correta vai ser a letra B de bosque, né? B de bosque, né? Que é uma situação contrastante. Aí você vai me perguntar, mas professor, eu vou confessar uma coisa para você, eu não sabia o que era impending, eu não sabia o que era pollen, não sabia o que era starting. É verdade. Isso daqui só mostra o seguinte, que quando eu falo para a galera, falo, pessoal, assiste todas as aulas, a gente fez, por exemplo, na semana passada e retrasada, e já anteriormente também, uma bateria de aulas para o Banco do Brasil, gratuitas na hora do almoço, pelo GRAM. E eu exaustivamente mostrei muitas dessas questões. Tá? Então, o que acontece? Essa questão do vocabulário é uma questão de vivência, é uma questão de vivência, é uma questão de você ter tido contato. Mas, professor, os professores de inglês sabem todas as palavras? Óbvio que não. Vira e mexe, tem palavra que a gente não conhece. Tem palavra que a gente não conhece, tá? E isso não é vergonha, porque os caras realmente, eles acabam realmente fazendo um angu de caroço, eles procuram, eu tenho quase certeza que eles procuram em dicionários de sinônimos e correlatos, esse tipo de coisa. Então, o que eu sugiro a você? Você tem que conhecer muito bem, você tem que conhecer muito bem o vocabulários. Vai aparecer palavra que você não conhece? Vai.
vai, porque os caras realmente eles têm a manha de fazer isso daí, né? Mas é do jogo, é do jogo. Se você não conhece uma palavra, também vai ter pessoas que também não conhecem. Então, guarde isso aqui. E agora eu vou falar para você fazer o seguinte: se você puder, veja bem, minha sugestão, nesta reta final, e eu já fiz isso muito com aulas presenciais e não presenciais, nessa reta final, o que eu aconselho não é mais ler texto, não leia texto, tá? É você se acostumar como responder questões sem ler o texto, que é o que eu estou mostrando para você. Então, eu vou oferecer um negócio para vocês, que é o seguinte, esse link que está aqui, ó, tá? Você copia aí, se for o caso, eu vou colocar no meu Telegram, é o link que você entra no www.captainvete, tá esse site aqui, captainvete.com.br, e é um curso de Blind Answers, são 140 Blind Answers, tá? Com cada aula tem 5 Blind Answers explicadas, onde eu levo 5 minutos, 20 minutos, 18 minutos para explicar Blind Answers. O que eu sugiro, não vou ficar rico com isso daqui, se eu não me engano, o curso lá está R$ 97,00, mais as aulas do Zoom, né? Agora, eu sugiro que você faça isso, tá? Não vou ficar rico com isso e você não vai ficar pobre, mas é uma forma de mostrar para você que você tem condição de fazer o quê? De praticar isso daí. Muitas pessoas já fizeram isso com reta final, tá? Por quê? Porque na reta final eu não vejo esse sprint final que o pessoal dá, você tem que fazer de alguma forma. E isso daqui, para responder sem ler o texto, se você fizer 20 minutos de manhã, depois 20 minutos à tarde e assim por diante, você vai ter um traquejo, tá? Aí você fala assim, mas professor, em outras ocasiões você falou assim que não é bom estudar em cima da prova. Eu não falei isso, tá? Eu falei que o ideal é você estudar sempre antes. Como você não estudou, então eu sugiro que você pratique essa questão de responder sem ler o texto. Quais são as vantagens? A prova do Banco do Brasil da última vez teve quase 20 questões das 25 assim. Você entra na prova já com moral alta, pô, dá para fazer, tá? E mesmo que sejam outras bancas, os professores de inglês eles têm sempre mais ou menos o mesmo pensamento. Então, é um vocabulário recorrente muito parecido com o que pode aparecer em qualquer das suas provas. Então, eu sugiro fazer isso. É um jabazinho? É um jabazinho. Mas, se eu fosse você, eu faria, tá bom? Vamos lá, então. Dados aqui, pergunta 3 já foi. Agora, vamos lá. Pergunta 4. Due to, olha só, due to, e repara só que, mais uma vez, ele colocou pedaços de trechos que foram colocados como é que chama, meu Deus? Com aspas aqui, ó. Tem aspas aqui, tá vendo? Tem aspa aqui, tá vendo? Então, ele tá perguntando assim, a palavra due to, aliás, a expressão due to, due to the difficulties faced by the teacher in basic education. Então, olha só, aspas, isso quer dizer que ele retirou de algum local. E depois ele botou due to em. Vamos colocar assim, olha só, due to em. E agora ele chegou e colocou entre aspas também isso daqui, tá? Ou seja, isso daqui foi retirado do texto, e isso quer dizer o quê? Você não precisa entender o texto inteiro. Tá? Então, o que acontece? Perceba que o fato de eu estar mostrando para você, tem muita gente que já falou assim, professor, eu já percebi que na prova não precisaria ler todo o texto. Só que eu oficializando isso para você, deixa você com mais tranquilidade, tá bom? Então, olha só. Due to difficulties faced, by the teacher in basic education, linha 19, ele botou aqui, significa means the same as the underlined phrasing. Então, olha só, devido a dificuldades enfrentadas pelo professor na educação básica, na linha 19, significa o mesmo que a frase sublinhada em. Owing to, instead of, in spite of, apart from e prior to. Então, como nós temos a tradução aí, eu penso que a gente pode ir um pouco mais rápido. Você vai perceber
que você tem aqui o owing to. Porra, esse pano, amor, vai deteriorizar esse pano. É o resto de um pano de prato, que eu já tinha Owing botado. to. Alguém Estava ligou o microfone aí. Owing to. Due to. Eita porra. Eita, porra. Due to. Due to, owing to, because of, thanks to, ou on account of. Tudo isso quer dizer devido a, graças a, ou por conta de. Todas essas daqui é a mesma coisa, por conta de. Tá? Essa é a resposta correta, simplesmente conhecendo o vocabulário. Tá? Eu tenho certeza que eu estou passando coisas mais difíceis para vocês do que vocês vão enfrentar na prova. Tá? Depois você tem aqui o instead of, tá? Que é a mesma coisa que rather than, que é em vez de ou ao invés de. Mesmo que em rather than, mesmo que em português os dois, né, em vez de e ao invés de, tem uma ideia diferente, em inglês é a mesma. Depois eu tenho in spite of, que quer dizer a mesma coisa que despite, que é apesar de, ou a despeito, se você preferir. Ou então, uma palavra que acabou aparecendo, se eu não me engano, na prova do Senado, que é not withstanding. E se você falar assim, puta que pariu, professor, mas cada palavrinha é terrível, eu concordo com você, eu não tiro a sua razão de ficar bravo, eu não tiro a sua razão de ficar bravo, tá? Ou seja, você tem aí essas palavras aqui, tá? O apart from, vamos colocar aqui em verde, verde Palmeiras. Verde Palmeiras, tá? Que seria a mesma coisa que besides, que quer dizer além de, tá? Parecido também com except, tá? E o prior to, tá? Que quer dizer o quê? Quer dizer o quê? É a mesma coisa que before, que é antes de, before, before, né? É só você pensar em prioridade. Como é que se diz prioridade em inglês? Priority. Aquilo que é priority, aquilo que é prioridade, você faz o quê? Você faz uma priority, você tem uma prioridade, você coloca a coisa anterior, né? Você coloca na frente. Repara que se eu pegar o TY aqui de priority e trocar pelo dade, você tem uma palavra igual ao português, prioridade. Se você pegar a palavra city, que é cidade, trocar o TY pelo dade, você vai ter cidade. Se você pegar a palavra velocity e trocar o TY, não ITY, o TY, tá? TY, você tem aqui velocidade. Perfeito? Então, nós temos aqui esse tipo de dica. Perfeito? Então, guarde essas palavras aí que são importantes. Próxima. When the sentence begins with instead, as, in, instead of, pipipi, popopó, popopó, tá? Aí você percebe, tá? Begins with instead. Então, olha só, quando a frase começa com em vez, só o instead aqui, tá? Em vez disso, vírgula, você percebe que aí você tem o em vez disso, vírgula, tá? Em vez disso, vírgula, tá? Na frase, o que eu fiz aqui agora? Peraí, pulou aqui, peraí. Tá? What they should do. Então, olha só, quando a frase começa em vez disso, como em. Em vez disso, eles deveriam fazer, tá? Eles deveriam fazer. Mostra o quê? Mostra o que aqui? Mostra o que mostra aqui? Mostra o quê? Uma assurance, que é o quê? Uma garantia. Prediction, que é uma previsão. Obligation, que é uma obrigação. Alternative, que é uma alternativa, ou uma illustration, que é uma ilustração. Tá? Ou seja,
você tem aqui o quê? Você tem aqui vai, pula, você tem aqui uma alternativa. Né? Quando você fala em vez de, ou em vez disso, é uma alternativa. Tá? Então, perceba que eu peguei essas questões aqui, e aqui atrás, por exemplo, ele colocou aqui o instead, na letra B, e uma outra pergunta também apareceu isso daqui, em provas totalmente diferentes. Então, quando eu coloco essas questões aqui, a escolha delas não é somente uma questão fácil para você entender e para você responder. Não, é para você também já agregar vocabulário, já adicionar isso daí, tá bom? Vamos lá. Pergunta 6 agora. From the sentence of the last paragraph, by embracing modern banking technology. Então, from the sentence of the last paragraph, by embracing modern banking technology, banks can support their customers today, create new value for the future, and drive new levels of future growth. It is inferred that. It's inferred that, ok? Banks, vamos lá, vamos já traduzir aqui para não ficar muito cansativo. Este from que está aqui, ó, este from que está aqui, repara que eu traduzi como a partir da. Tá? Na verdade, from this, seria a partir da. Né? Ou seja, você tem aqui, a partir da última frase do texto, e aí, ao abraçar, eu também posso, ao invés de colocar abraçar, eu posso falar como adotar. Ao adotar a tecnologia, né? Desculpa, ao adotar a moderna tecnologia bancária, bancos podem, ou se você preferir, conseguem, apoiar, dar apoio aos seus clientes hoje, criar novo valor para o futuro e dirigir, na verdade, esse dirigir aqui, ó, tá? Eu coloquei como impulsionar, mas eu também vou colocar como conduzir. Conduzir novos níveis de futuro, de crescimento futuro, tá? Então, é inferido o quê? Então, dá uma olhada aí. Eu vou pedir para vocês 10 segundos, que eu tenho que abrir a porta, que minhas cachorras estão querendo sair daqui. Dá uma olhada, eu vou deixar no slide. Tenta responder e me fala. Me dá 10 segundos, só deixa eu abrir a porta lá, que ela tá querendo sair daqui. Espera aí, dá 10 segundos. Vamos lá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Pronto, voltei. Obrigado aí pela força aí. Tem até alguém comigo aqui agora, olha só, tem até a Pituquinha aqui comigo, a Pituquinha é minha maruja, entendeu? Vamos lá então. Então, dado isso daqui, ela não quis sair, ela quer ficar, né? Tá bom? Vamos lá então. Então, o que está escrito aí? Ó? A partir da sentença, ao adotar uma moderna tecnologia bancária, os bancos conseguem dar apoio, conseguem apoiar seus clientes, criar novos valores para o futuro e impulsionar novos crescimentos. Então, o que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui? Olha só. Tá? Vamos pegar a parte que está em português já. Ele vai abraçar, ele vai adotar a tecnologia, ele vai adotar, abraçar a tecnologia bancária moderna. Os bancos conseguem apoiar seus clientes hoje, então ele está fazendo, tem um benefício atual, tá? E criar novos valores para o futuro e níveis de crescimento, tá? Então, essas palavras que eu dei uma grifada aí, eu coloquei em marca-texto, elas são palavras-chave, tá? Então, o que acontece? Tá? A letra A, os bancos não podem criar, não conseguem crescer, desculpa, após a pandemia do coronavírus. Repara que ele não mencionou, tá? Ele não mencionou o coronavírus. Então, você percebe que ele, apesar de não ter mencionado, tá? Essa prova foi de 2021,
o coronavírus estava no seu auge, né, batendo o teto lá de morte, o caramba 4. Então, você já percebe que o texto era um texto de atualidade. Tá? Fique antenado nas coisas, nas coisas que aconteceram aqui no Brasil ou no mundo. Então, os bancos não podem, não conseguem crescer após a pandemia do coronavírus. Letra B. A tecnologia bancária moderna pode ajudar a remodelar, olha só, reshape, o atual, né, o presente e o futuro dos bancos. Letra C. A tecnologia moderna pode frustrar o presente e o futuro da indústria bancária. Letra D. Como resultado da pandemia do coronavírus, os bancos não poderão atender às demandas dos clientes no futuro. Letra E. Alternativa E. Devido à pandemia do coronavírus, olha o due to aqui, olha só o due to aqui, olha como é importante. Devido à pandemia do coronavírus, os bancos não são capazes de atender às expectativas dos clientes do presente. Tá? Então, a alternativa correta vai ser letra B, que os bancos, a tecnologia moderna, a tecnologia bancária moderna pode ajudar, consegue ajudar a remodelar o presente e o futuro dos bancos. Tá bom? Então, perceba que é uma frase razoavelmente simples, só que frases razoavelmente simples, questões razoavelmente simples, no dia da prova, né, viram monstros, porque a gente fica inseguro. Eu entendo perfeitamente isso, tá? Agora, perceba, quando eu martelo na tecla que você não é para você ficar lendo texto, tá? Tem até uma concorrente minha, que já está no meu lugar lá no Estratégia, ela dá aulas para a galera ensinando como ler os textos. Não é uma aula ruim nesse ponto, só que na prova não dá tempo de você fazer isso. Esse que é o problema, não dá tempo de você fazer isso daí. Tá? A prova de concurso público é intencionalmente feita para não dar tempo, foi o que eu falei para vocês. Então, o que acontece? Essa estratégia, essa tática, esse esquema de você saber fazer prova é fundamental. Eu estou cansado de ver pessoas que têm menos conhecimento do conteúdo da matéria e também conseguem, mas sabem fazer prova bem feita, passarem na prova, e pessoas que não têm, que têm mais conhecimento não saber fazer prova. Tá? Então, você percebe, se não percebe, eu vou te falar, na minha visão, a prova de concurso público ela é um mix de saber, não é que eu acho, tenho certeza, é um mix de saber, se você sabe, testar, né, avaliar o teu conhecimento de conteúdo, mais também a sua sagacidade. Se você entrar na Rede Globo, depois você coloca no Google, coloca assim, G1, coloca no Google, G1, Roberto Vetter, concursos públicos. G1, Roberto Vetter, meu nome, concursos públicos. Vai aparecer uma entrevista que a gente deu lá no jornal hoje, lá minha mãe ficou tudo contente, eu também fiquei contente, onde eu falo que a prova de concurso público é difícil, não para selecionar pessoas inteligentes necessariamente, mas para selecionar pessoas espertas. Só que eu fui orientado a não dar respostas longas. E na minha visão, as pessoas sagazes, as pessoas espertas, eu não chamo mais espertas, pessoas sagazes, espertas, elas são inteligentes. E as pessoas inteligentes não necessariamente são espertas. Então, você percebe que eles querem ver pessoas com raciocínio rápido, eles não querem bananas trabalhando lá, tá bom? Agora, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para você aqui, é o seguinte. Repara uma coisa. Na letra A, está dizendo assim, os bancos não podem crescer após a pandemia. Tem aqui um aspecto negativo dos bancos. Na letra B, a tecnologia pode ajudar a remodelar o presente. Pode ajudar a remodelar é uma coisa positiva, vai ajudar a remodelar. Letra C, a tecnologia pode frustrar o presente e o futuro da indústria. Isso é negativo. Eu diria para você que essas duas aqui são mais ou menos opostas. Você concorda comigo ou não? Escreve aí no chat. Você concorda comigo que essas duas aqui são mais ou menos opostas? Tá? Olha só, alguém está escrevendo aqui no chat. A prova... Tem alguém que acordou aqui, é isso? Olha só. A prova do CESP é mais interpretação em todas as matérias. Eu não sei, não parei para pensar, mas eu acho que dá para responder um monte de questões do CESP sem saber. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só. A letra D, como resultado da pandemia do coronavírus, os bancos não poderão atender as demandas. Olha só, é um aspecto negativo da pandemia. E a letra E também é negativa, repara só, né? Não são capazes, não poderão, frustrar, não podem crescer. Então, repara que a única alternativa positiva é essa. Então, perceba o seguinte, o que eu estou fazendo com você aqui não é te ensinando inglês somente, é mostrando como é que funciona o raio-x da prova.
como é que funciona o raio-x da prova. Tá? Por isso, até fazendo jabá, eu sugiro que você faça esse troço aqui, tá? Você faz aí, né, aulas de 5 em 5 questões e vai começando a desenvolver esse teu raciocínio até o dia da prova. Está muito em cima da prova? Tá. É o ideal? Não. Mas você chegou nesse ponto, não estava, né? Então eu aconselho você a fazer esse troço aqui. Essa questão de ter 4 alternativas negativas e uma positiva, ao longo desses 30 anos, já aconteceu de pelo menos 42 vezes cair na minha mão questões desse jeito. 42 vezes eu tenho isso catalogado, não sei onde é que está, mas eu tenho catalogado. 42 vezes caiu na minha mão questões onde tinha 4 alternativas que não era positivo ou negativo, às vezes era subir ou descer, né? De acordo com o texto, a inflação caiu, despencou. Só que como está em inglês, os verbos às vezes são desconhecidos. Então perceba o seguinte, de 42 vezes, 41 vezes, das 42, 41 vezes, tinha 4 alternativas, das 42 vezes tinha 4 alternativas que ia para um lado e uma que destoava, que geralmente ia para o outro lado. Dessas 42 vezes, 41, aquela que destoava era a resposta correta. Teve só uma em 2005 na Receita Federal, que tinha lá 4 alternativas negativas, uma positiva, e era uma das negativas. Mas dava para, né? Aquela não dava para acertar. Tá? Então, e outra coisa, quando tem duas opostas, você costuma quando você se deparar com alguma questão que tem duas opostas, uma delas costuma ser uma alternativa incorreta. Tá bom? Costuma ser uma delas é a alternativa correta. Fechou? Fechou. Vamos lá então, próxima. Aqui eu estou colocando sinônimos, aqui eu vou deixar isso para o final, Não, faz um print de tela aí, coloca aí, tá? Faz um print de tela aí, que é o seguinte, olha só, tá? Você tem aqui, mas essa flechinha ficou errada. Deixa eu fazer uma outra, deixa eu fazer uma correção aqui, só inverter as posições aqui, peraí. Dá um segundo só, porque ficou um troço errado aqui, peraí. Olha só, não, é só inverter as flechinhas aqui. É o seguinte, veja, essas que eu estou colocando aqui são questões, aliás, são verbos que geralmente caem, tá? Repara só, você tem esses verbos que estão em verde, que estão aqui, esses verbos que estão em verde aqui, são verbos que sobem, né? Ou crescem. Então, olha só, você tem aqui to raise, quer dizer, subir, elevar, increase, a mesma coisa, to boost, to trigger, to spur, tudo isso quer dizer impulsionar, né? Quer dizer, quando você impulsiona alguma coisa, você faz aquilo aumentar, crescer, tá? Tudo isso tem essa ideia. A mesma coisa aqui o mitigate tem 2 vezes. Guarda essas questões aqui, guarda essas palavras aqui, né? Deixa eu apagar aqui, para não ter outra, né? Esse mitigate está dobrado aqui, vou apagar, apaguei, tá? Todas essas questões, Jesus, espera aí. Todos esses textos, esses verbos têm ideia de subir e levar, tá bom? A única exceção que eu vou te mostrar é o seguinte, o lift, tá aqui, ó, ele quer dizer subir e levar, tanto é que lift em inglês britânico é elevador, né? Please call the lift, né? O que acontece? Só que, olha só que interessante, se aparecer a palavra lift a tax, não quer dizer elevar o imposto, tá? Obviamente que, né, quando você tem governos que aumentam o imposto, você pode pensar isso daí, que é uma coisa mais do que natural, né? Você sempre tem aumento de imposto, dificilmente você tem redução de imposto, tá? Dificilmente você tem redução de imposto, né? Mas de qualquer maneira, quando você tem o lift a tax, não quer dizer reduzir, quer dizer suspender. Quer dizer suspender o imposto. Quer dizer suspender o imposto. Perfeito? Então, muito cuidado com isso. Vai que cai um texto sobre, né, o governo queria suspender o imposto, ele vai colocar o lift. E aí você está acostumado com lift como subir, né? Se aparecer lift interest rates,
Seria interest rates, seriam taxas, o rates quer dizer taxas, taxas de juro. Taxas de juro. A palavra interest pode ser interesse ou pode ser juro também. Então, guarda essa palavra aí, porque apesar de parecer uma coisa, você olha, você pensa que é interesse só. Não, também quer dizer juro, tá bom? Então, guarda isso aqui, mais uma, né? Vamos lá. Aqui, ó, the function of the extract IDEST. Esse IE que está aqui, ó. Vamos colocar a tradução já aqui, olha só, né? Eu coloquei como isto é, até porque tem o I e o E, fica isto é, coincidentally, isso daí são as iniciais de isto é, só que esse IE que está aqui em inglês, quer dizer, é do latim que é id est, tá? Que quer dizer a mesma coisa com that is. Quer dizer a mesma coisa com that is, olha só. Que é isto é, tá? Então, o que acontece? Você tem aí o seguinte, isto é, então a função do trecho, isto é, riscos associados à forma como as organizações operam em relação ao seu impacto no mundo ao seu redor. Quarto parágrafo. Então, veja bem, você pode estar tendo uma certa dificuldade agora de responder isso. Tá? Mas perceba o seguinte, quando você traduz o isto é por aliás, o IDES por isto é, tá? O que você tem? Indica resultados esperados, adiciona informações contrastantes, tá? Antecipa possíveis resultados, esclarece a declaração anterior, e fornece um argumento alternativo, tá? Ou seja, quando você fala isto é, você está fazendo o quê? Você está esclarecendo a afirmação anterior. Pare e pensa comigo, olha, nós estamos nos preparando num domingo, né, com relação a questões de inglês e de outras disciplinas, né, na verdade uma semana inteira com vários professores. E o que acontece, né? Nós estamos fazendo isso. Isto é, estamos querendo garantir a nossa aprovação. Então, isto é, está esclarecendo aquilo que você fez antes. Então, nós estamos fazendo aulas de domingo, de sábado, de segunda-feira à noite, de terça-feira de madrugada. Isto é, queremos passar na prova. Né? Você está dando, de uma certa forma, uma explicação, esclarecendo o porquê daquilo que foi mencionado anteriormente. Perfeito? A alternativa certa é essa, então. Vamos lá, então. Próxima. Essa daqui é a mais simplesinha de todas. Obrigado aí para o João de ter compartilhado a tela aí, tá? Vamos lá, então. Through the site, line 9, through can be replaced by. Repara que nós temos aí uma certa repetição da palavra replaced, toda hora está aí colocada, e é para colocar mesmo, tá? Então, olha só, vamos ver a tradução aqui, olha só, tá? Olha só, né? Através do site, tá? Na linha 9, e repara que ele colocou aqui, a palavra through na mesma fonte. Ele não se deu nem o trabalho de te ajudar e colocar, por exemplo, eu colocaria isso daqui no itálico e não negrito, só para você realmente saber que é esta palavra que eu estou querendo que você saiba. Então, olha só, através do site, linha 9, através pode ser substituído pelo quê? Agora eu apertei aqui, eu estraguei a surpresa, porque eu apertei aqui sem querer e estraguei a surpresa. Mas olha só, ele quer saber se a palavra through poderia ser substituída pelo qual? Por qual, né? According to, de acordo com, as regards, no que tange, em relação a, ou no que tange, referente a. Repara que essas duas aqui são a mesma coisa, né? São absolutamente a mesma coisa. São exatamente a mesma coisa. Né? São exatamente a mesma coisa.
Tá? Então, o que acontece? By means of, que eu já estraguei, né, estraguei aqui, é por meio de, e olha quem apareceu aqui de novo, o in spite of, só para lembrar, é a mesma coisa que despite, e a mesma coisa que notwithstanding. Notwithstanding. Perfeito? Beleza, beleza. Então, manda bala aí. Próximo. More broadly, more broadly, the changes brought about by COVID-19 will help to accelerate cultural change. Vamos já deixar a tradução aqui. Voltando a frisar, ele colocou aqui entre aspas, porque ele retirou de algum lugar. Ele retirou de onde? Ele tirou essa frase que ele retirou do texto, e aí o more broadly saiu daqui. Então, more broadly, ou seja, more broadly quer dizer mais amplamente, tá? Em mais amplamente, as mudanças trazidas pelo Covid-19 ajudarão a acelerar a mudança cultural. A mudança cultural. Tá? Último parágrafo pode ser substituído sem alteração do significado. Tá? Então, o more broadly quer dizer mais amplamente. É a mesma coisa que mais específico, more specifically, mais especificamente. Ok? In general terms, em termos gerais. Tá? In summary, que é em resumo. All in all, que também quer dizer a mesma coisa. Esses dois aqui têm a mesma ideia. Repara como a FGV, essa daqui é da FGV, né? Como eles fazem isso daí, eles fazem muito, muito recorrentemente, né? Tá? E after all quer dizer afinal, né? Então, já vimos isso anteriormente. A alternativa certa, se você falar mais amplamente, é o famoso mais em termos gerais, tá? Agora, note uma coisa aqui. Esses dois aqui são opostos. Esses dois aqui são iguais. E esse daqui está de gaiato, entendeu? Então, perceba que o conhecimento de vocabulário faz você olhar para alguma coisa assim, e falar assim, poxa, dá para eu não somente tentar responder e descobrir qual que é a correta, mas eu posso ir eliminando aquelas que eu já vejo que não tem condição de ser a resposta correta. Ah, mas tem que saber vocabulário. Sim, tem que saber vocabulário. Da mesma forma que em matemática você tem que saber tabuada. Tá bom? Olha só lá, então. When the author writes that what they should do, line 24, né? The reader understands she will. Então, olha só. Quando o autor ou a autora, escreve que o que eles deveriam fazer, então esse should é a mesma coisa que ought to, marca aí. Ought to. Tá? Sempre com ideia de recomendação ou conselho. Tá? Ou seja, quando o autor escreve que o que eles deveriam fazer, linha 24, o leitor entende que ela está dando uma permissão, explorando uma possibilidade, determinando uma proibição, se conformando, né? Estar de acordo a uma instrução ou sugerir uma recomendação. Eu dei um spoiler aí, né? Ou seja, a alternativa certa, ok? Essa daqui. Fechou? Fechou. Perfeito? Deixa eu só lembrar de uma outra coisa. Ah, eu esqueci de falar uma coisa aqui atrás. Tem esse according to aqui, tá vendo? Existe um verbo que é to comply with. Que tem a mesma ideia de to obey. Que tem a mesma ideia de to obey e to uphold. Que quer dizer obedecer. E pode até colocar também to conform, como está ali na outra pergunta. Que é obedecer,
estar em conformidade com. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse verbo to comply, existe um departamento dos bancos, não acredito que seja só nos bancos, mas talvez seja em vários outros, tá? Que é o departamento de compliance, que é um departamento para ver se o banco, né, ele é responsável para saber se o banco ele faz o quê? Ele está em conformidade com as leis. Então, você tem o departamento de compliance. Então, marca aí, já que você vai fazer prova para o Banco do Brasil. Perfeito? Vamos lá, então. Continuando. Tinha esquecido aqui. Já fizemos aqui, vamos lá, então, agora. The adjective in show genuine interest, tá? Is similar to. Então, olha só, isso aqui é simplesinho, o adjetivo em mostrar interesse genuíno. Agora, repara que ele fala o adjetivo. Se você não sabe o que é adjetivo, você está vendido, você está vendida, tá? Então, seria o quê? Seria o quê aqui, olha só. O adjetivo é o quê? É o genuíno. Ele quer dizer o quê? Pretended, fingiu, ou fingido. Na verdade, é fingido aqui. Fingido. Então, mais um falso cognato, que é to pretend, que é fingir, não é pretender. Pretender é o verbo to intend. Intend, lembra que não é entender. Intend quer dizer intencionar. Tá? Então, o adjetivo em mostrar interesse genuíno, então, é o genuíno, né? Quer dizer o quê? Que é fingido, que é duvidoso, que é randômico, aleatório, intenso ou real. Tá? Se você mostra que é um interesse genuíno, é um interesse real. Tá? E você se lembra que eu falei que de 99,9% das questões que tem falso cognato, a resposta é errada. Mas eu falei para você que tenha 3 que caiu na minha mão. Esse é um deles, tá? Esse é um deles, tá? Ou seja, você tem que conhecer o falso cognato. Tá? O falso cognato, tá bom? Tá? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Joia, joia. Então, olha só. A key aspect is one of that is. A key aspect, line 14, is one of that is. Então, olha só. Um aspecto chave. Então, essa palavra key quer dizer chave no sentido de principal. Tá? Principal. Tá? Tem a mesma ideia, você poderia ter, em vez de colocar aqui, você pode também ter a palavra chief, que é de chefe. Chief, que é de chefe. Tá? Então, um aspecto-chave é aquele que é legal, é trivial, é natural, é crucial ou incidental. Se uma coisa é chave, ela é o quê? Ela é crucial. Ela é crucial. Tá? Então, só para mostrar alguns vocábulos, né, que podem aparecer, né? Vamos lá, então, continuando. Essa daqui já vimos anteriormente, tá? Therefore, post-method pedagogy, line 43 can be replaced without changing meaning by. Vamos lá, então, olha só. Portanto, que é o famoso portanto, consequentemente, tá? Portanto, consequentemente, a pedagogia de pós-método, que era o texto que falava sobre pedagogia de pós-método lá, que depois a gente lia lá, tá? Pode ser substituída pelo quê? Então, ele quer saber o que o therefore quer dizer. É a mesma coisa que nevertheless, no entanto, although, embora, né? Lembre-se que esse although aqui tem a mesma ideia daquele whereas, que eu já mostrei no começo da aula. Because, porque, then, então, ou thus, portanto, consequentemente, já vimos lá atrás que o thus, o hence e o therefore têm a mesma ideia. Então, a alternativa certa é e de eu nunca vou te abandonar, Corinthians. Está claro isso?
Tá? Vamos lá. Próxima. Tá? In the third paragraph, in the fragment, these everyday purchases put money back into the economy and prevent it from dipping further into a recession. The pronoun it refers to, veja o que ele quer dizer aqui, olha só. Isso é muito interessante, porque isso é bem parecido com as perguntas de português. Okay? No terceiro parágrafo, já foi super fofo, mostrou que é o terceiro parágrafo, estas compras everyday, tudo junto, diárias, repõem o dinheiro na economia, né? Coloca o dinheiro de volta na economia, coloca o dinheiro de volta na economia. Tá? E evitam que ela quem? A economia se afunde, se mergulhe na recessão. Na recessão. Então, olha só, no terceiro parágrafo do fragmento, essas compras diárias feitas todos os dias, repõem o dinheiro na economia e impedem quem ensinar? A economia, impede a economia de mergulhar na recessão, E aí ele pergunta, o pronome it, seria o pronome a, na verdade ficou mal traduzido aqui, mas esse na aqui, o pronome it refere-se ao quê? Ao dinheiro, às compras, à recessão, à economia ou à volta, esse R aqui saiu mais, à volta. Ora, vai evitar que ela entre em recessão, só pode ser o quê? Só pode ser a economia. Só pode ser a economia. Então, você percebe nitidamente que o que eles estão fazendo aqui, Espera que tem alguma coisa que mensagem que eu não vi, tá. Desculpa, eu não vi, pessoal. Por que não poderia ser a A? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, de acordo com... agora eu vi aqui, que você perguntou aqui, porque de acordo com não tem ideia de através de. Esse de acordo com não tem a ver através de. Tá? Mas depois eu volto lá, se for o caso. Repara só uma coisa. Eles estão fazendo aqui, quando ele pergunta esse negócio de... como é que chama? Olha, o pronome tal se refere a tal. Isso é bem parecido com pergunta de português, para saber se você está entendendo o que está acontecendo. Veja, muito poucas pessoas, inclusive até em lugares que eu dei aula, o próprio departamento pedagógico, que era somente um lugar que distribuía as aulas, eles não entendiam o que era concurso público, eles não entendiam o que eram algumas questões, tá? Algumas provas, né? Eles estão tentando achar, eles estão tentando descobrir o que você entende daquilo, o que você aprende. Se você sabe ler e entender. Se você sabe ler e entender, você sabe aprender. Tá? Lá no banco você vai ter normas novas, você vai ter regras novas, você vai ter leis novas, você tem que aprender aquilo lá. Então, eles já estão fazendo uma triagem para isso daí. Já. Né? Então, não é somente saber a matéria, é também saber se você sabe ler as coisas. Olha só, aqui é também um pouco mais longo, eu não vou me estender muito, porque senão vocês não almoçam, né? Olha só. No parágrafo 4, ele foi um fofo, já mostrando para você que está no parágrafo 4. Em março, o Federal Reserve nada mais é do que o Bacen, é o banco central deles, tá? É o Bacen, é o banco central, tá? Então, o Banco Central cortou taxas drasticamente para alavancar a atividade econômica. Então, o Banco Central cortou taxas drasticamente para alavancar a economia. Que eu coloquei assim, olha, em março, o Banco Central, né, botei Federal Reserve, mas é o Banco Central, né, cortou drasticamente as taxas para impulsionar a atividade econômica. O verbo cortar, que é o cut, que está aqui, indica o quê? Ação habitual, repetidamente realizada pelo Federal Reserve com certas situações econômicas. Não posso dizer isso porque ele fala aqui que foi em março, então é uma coisa pontual. Tá? Letra B. Ações futuras a serem realizadas pelo Federal Reserve. Não, o verbo cut está no passado. Cortou. Inclusive, se fosse presente, seria cuts, com S. Tá? Então, está fora também. Então, essas duas já vão para o inferno, já vão para o colo do capeta.
Letra C. Prometeu ações a serem realizadas pelo Federal Reserve para enfrentar os desafios econômicos atuais. Não é também, porque ele não prometeu, ele já cortou, está fora também. Letra C, ação única realizada pelo Banco Central, que eu traduzi como Federal Reserve, que eu deixei no original, para resolver a situação. Essa é a resposta correta. E a ação realizada pelo Banco Central para resolver uma situação permanente. Não. O que ele está dizendo é que foi em março ele fez isso. Ele fez em março isso daí. Tá? A alternativa correta, então, D de dado. E a nossa última aqui, essa é a mais fácil, nós já fizemos isso várias vezes. The underlying expression in this change, in this. Vamos fazer aqui direto, aqui, olha só. Né? E agora eu já dei um spoiler aqui, né? A expressão sublinhada, esta mudança devido a, essa é fácil, né? Devido a, deve-se principalmente à adoção de novas abordagens e métodos de ensino, linhas 4 e 5, é semelhante em quê? Ou seja, because of, nós já vimos isso daqui várias e várias vezes, tá? Lá atrás, é só voltar a fita aí que você vai ter isso daqui, tá bom? Ou in spite of, de novo aqui, apesar de, igual a, equivalente a, eu diria que esse igual a e equivalente a são as mesmas coisas. Se não são bem as mesmas coisas, a banca, se ela coloca uma dessas como resposta correta, você com certeza teria uma enxurrada de quê? Enxurrada de recursos, e eles não querem isso, tá bom? Fechamos aqui. Eu queria agradecer a sua presença, não quero atrapalhar muito, não. O pessoal está chegando com o meu churrasco aí, desculpa aí, foi mal, tá? Mas olha só, nós temos aqui, então, o seguinte, olha só. Fechamos aqui, então. Eu vou sugerir que você me acompanhe lá no meu Instagram, @captainvetter.oficial, tá? Me siga lá, nós estamos lá agora com deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, deixa eu ver aqui. 2.905, ajude aí, né? Vamos ver se a gente essa semana consegue chegar em 3.000, vamos chegar em 3.000, tá? Queria agradecer a sua presença, tem alguma pergunta no chat aí? Deixa eu ver aqui, porque eu sempre me perco aqui, chat, 4 perguntas. Obrigado pela aula ótima, obrigado, a gente faz o que pode, né? E estamos juntos. Deixa eu só explicar para vocês qual que é o meu projeto, não desliguem antes de escutar isso daí, tá? Já teve gente que já saiu fora, né? Acabou o benefício, o nego já sai fora. Depois da prova do Banco Central, eu vou lançar o meu curso pela internet também, no segundo semestre, mas nós vamos começar a chamar o pessoal. E antes da pandemia ter começado, 2 meses antes da pandemia, coincidentemente, me chamaram para uma ONG, né, para desenvolver um curso voltado para as pessoas de baixa renda. Para falar a verdade, o cara falou assim, a gente quer dar aula dentro das favelas. Então, a gente queria um curso de inglês para as favelas, né, para poder falar alguma coisa assim. E eu convenci o cara a não ensinar a galera a falar inglês. A maioria das pessoas não precisa falar inglês, a maioria das pessoas precisa ler inglês. Então, o que acontece? Eu acabei desenvolvendo isso durante a pandemia, a ONG desapareceu com esse projeto, mas eu acabei fazendo esse projeto. É um projeto voltado para pessoas de baixa renda, pessoas que têm trauma de inglês, terceira idade e para o público surdo. Nós vamos fazer um curso voltado para o público surdo, tá? Então, o que acontece? Eu sei que tem um projeto piloto lá em Brasília, com uma escolinha lá que está falando, uma escolinha não, uma secretaria do poder público, dando aula também em inglês para surdo, mas eu não sei como eles fazem. Nós vamos fazer um curso de inglês para surdos, baixa renda, tem trauma de inglês, e também para a terceira idade, né? Já foi provado que se a pessoa estuda um idioma estrangeiro, os tiozinhos, as tiazinhas, né? Elas deixam o cérebro conectado e isso retarda a de Alzheimer, retarda qualquer tipo de cognição, né? de problema de cognição. Então, eu queria pedir para vocês me ajudarem a espalhar isso daí. Espalhe o Captain Vetter, tá? Não estou pedindo dinheiro, né? Esse curso, inclusive, vai ser gratuito, mas para ajudar, tá? Para ajudar as pessoas e para também atrair o público para mim. Eu não vou mentir também, né? Mas vai ser um negócio bem feito, tá? E outra coisa, talvez até a gente peça um Pix, mas as pessoas vão, né, por livre e, né, espontânea vontade, voluntariamente, doar alguma coisa. Da última vez que eu fiz isso, né, eu consegui 150 quilos de ração para as cachorras que tem aqui perto de casa, aqui numa estrada que o pessoal abandona cachorro, tá bom? Forte abraço, estamos juntos. Nós aqui do
do Carlos André, queremos ver o seu nome na lista de aprovados, da mesma